Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui com o Luiz Rodolfo, gerente regional do Sistema FAENC Senar. Luiz, inicialmente eu gostaria de agradecer que você está aqui hoje, com a gente. É sempre um prazer a gente estar em sua companhia. Inicialmente queria pedir para você se apresentar, falar um pouco do seu trabalho, falar como você tem atuado aqui na região e depois para a gente vir aqui e falar um pouquinho do que interessa mesmo, que é palma forrageira na alimentação animal. Perfeito, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. A gente é amigo já de longa data. A gente já teve a oportunidade de trabalhar na mesma instituição. Já fui professor do Instituto Federal no Campus Salinas. E hoje eu sou médico veterinário, formado na PUC, tenho uma especialização em manejo de pastagem e um mestrado aqui com você, aqui no Instituto Federal de Salinas, em nutrição de ruminantes. E hoje eu estou como gerente regional do Sistema FAENC Senar em Araçuaí. A gente atende aí 76 municípios do Vale do Jequitinhonha principalmente. Então a gente pega desde Diamantina até Salto da Divisa, levando as ações do sistema, aos sindicatos e, claro, aos produtores rurais da região, poder ter essa capilaridade, chegar lá na ponta, atender esse produtor, seja com assistência técnica, seja com treinamento, seja com consultoria, com assessoria jurídica, ambiental. O que o produtor precisar hoje, ele pode buscar o sistema que a gente vai tentar atendê-lo da melhor forma. Então a gente tem um trabalho já de 5 anos aqui na região e, além disso, também a gente tem uma propriedade rural no município de Rubim, onde a gente trabalha lá bastante com palma forrageira. A gente acredita muito na tecnologia, então a gente, além de fomentar ela na região, a gente também investe na tecnologia. A gente acha que tem tudo para ajudar a desenvolver a pecuária na região. Eu vou aproveitar para me apresentar, tem muita gente aí que não me conhece ainda. Eu sou o professor Antônio Eustáquio, trabalho aqui no Instituto Federal de Salinas, no início das disciplinas de bovinocultura e nutrição animal, e tenho trabalhado também com muitas pesquisas relacionadas à palma forrageira. Luiz, o que é a palma para você hoje? Fala aí pra gente. Hoje, assim, de forma resumida, para a gente começar a entrar mais no assunto, ela para mim hoje é a principal tecnologia de desenvolvimento do semiárido brasileiro. O semiárido brasileiro hoje são quase 200 milhões de hectares e a gente percebe que grande parte dessa área ainda é subutilizada ou subprodutiva por falta de tecnologia. E a palma, durante muitos anos e até um pouco hoje, ela ainda é mal vendida, vamos falar assim, Ela é vendida como uma tecnologia para baixo nível tecnológico. E na prática é bem o contrário disso, Então acho que essa é a minha principal bandeira, mostrar que a palma é uma tecnologia de ponta, Não é uma cultura para você plantar de qualquer jeito, em qualquer área, não precisar de manejo, e é muito o contrário disso, Esses dias eu tive o prazer de dar uma palestra em Berizal. É muita palestra, muito lugar que a gente vai, às vezes tem que lembrar. Mas eu tive a oportunidade de ir em Berizal, eu dei uma palestra e eu falei lá uma hora que plantar palma é bem mais difícil que plantar soja. E não tenho dúvida que por ser uma cultura perene. Claro, a pesquisa é muito menor do que o que a gente tem para soja, milho, então é muita coisa que a gente ainda tem a aprender com ela. E por conta disso tudo, eu tenho certeza que é bem mais complexo a gente plantar a palma. E aí eu lembro que uma hora lá um dos ouvintes, um dos participantes, até deu uma risada assim de tipo, você está querendo me vender um negócio que é mais difícil do que uma cultura de alto nível tecnológico? E aí eu reparei que ele deu essa risada e falei, não é para rir. Você acha que a gente aqui no Vale do Jequitinhonha não tem capacidade de tocar uma fazenda com alto nível tecnológico? A gente tem. Eu acho que isso também é uma coisa que a palma traz para a gente, essa bandeira da gente profissionalizar a nossa atividade, entender que o Vale do Jequitinhonha tem um potencial de produzir em alto nível, trabalhar com altas produtividades e com boa margem, que é o que importa dentro das fazendas. E a palma encaixa nisso tudo, desde que a gente aceite ela como uma cultura de alto nível tecnológico. Eu
trabalho já em palma, com palma uns 8 anos plantando palma, né? Eu já estudo palma há quase 10 anos e nesses 8 anos a gente vê lá que o manejo tem todos os desafios de qualquer cultura de alto nível, né? E aí a gente tem que se profissionalizar, estudar para conseguir tocar isso daí, né? Esse que é o grande ponto. E falando um pouco até dentro do Senar, dentro do sistema FAENC Senar, hoje a gente tem essas ferramentas para entregar para o produtor. A gente tem assistência técnica, a gente tem os cursos incluindo de palma, né? Os cursos que apoiam a cultura da palma, de mecanização, de adubação, né? De todas as tecnologias que agregam para a propriedade rural se manter produtiva e lucrativa, usando ou não a palma, né? Porque também a gente pensa em palma para as pessoas conhecerem, entender esse alimento, até para falar assim, não, isso aqui na minha propriedade não vai ser interessante. Mas o que eu acho que é importante a pessoa, antes dela bater o martelo e falar assim, eu vou ou não plantar palma, ela entender da cultura profundamente, entender dela nutricionalmente, entender dela de manejo, e aí sim falar isso. E não simplesmente é uma coisa do Nordeste, eu não planto, bom é milho, palma não funciona, então fica uma coisa superficial. Então acho que a gente tem que entender mais profundamente a qualquer tecnologia, né? E aí poder aplicar ela da forma melhor, né? A gente no Brasil tem o hábito, né, de queimar as tecnologias, né? Então a gente já viu isso com quase tudo que chegou, né? Primeiro a gente passa por uma febre de moda, aquilo vai ser a solução de todos os nossos problemas, aí depois aquilo começa a aparecer as dificuldades, aquilo ali é em grande parte abandonado, aquelas tecnologias, e depois aquilo volta a ser consolidado vagarosamente naquelas fazendas que utilizam de forma correta. Isso a gente viu muito com a IATF, há muitos anos atrás. Hoje ela retorna, mas no começo ela foi muito queimada, né? O próprio capim-açu, né, foi vendido como uma solução milagrosa e depois foi queimado. Hoje muita gente fala mal dele, mas também porque não aplicou da forma adequada. Então todas as tecnologias têm seu uso e sua importância, mas a gente tem que aprender a estudar um pouco mais, aprofundar um pouco mais, especialmente na questão financeira do negócio, né? E aí a gente poder aplicá-la da melhor forma possível. E eu tenho certeza que para grande parte das propriedades a palma é sim uma solução. Mais bacana, viu? Show de bola. Hein, Luiz, você falou aí um pouco de queimar tecnologia, um ponto que é fundamental, principalmente quando o pessoal começou a trabalhar com palma forrageira, foi a questão de querer substituir a palma por alimentos volumosos. E com isso teve várias séries de diarreia, problemas gastrointestinais, perda de desempenho. Outro dia eu estava assistindo até uma palestra do Palmatec, teve um Palmatec que foi online, não teve? Teve na pandemia. Eu estava assistindo uma palestra, aí o rapaz apresenta um artigo lá um artigo de 1974. É antigo, não vou afirmar que é 1974 não, porque eu não tenho certeza. Onde desde essa época já estavam trabalhando com palma na alimentação de bovinos, só que estava substituindo o quê? A palma forrageira por volumoso, por silagem de milho. E isso, para mim, assim, eu acho que inclusive é importante a gente deixar registrado, né? Que a palma forrageira é uma planta que ela tem uma característica estrutural, né? São os carboidratos estruturais, por isso que ela fica em pé e tem uma característica agronômica da planta. Mas a estrutura dela é de carboidratos não fibrosos. Toda vez que a gente pensa do ponto de vista nutricional para bovinos, é muito importante frisar isso, carboidratos não fibrosos. Então manter, eu particularmente, né, tem alguns pesquisadores que discordam, eu trato a palma como um alimento concentrado. Por quê? Porque ela tem menos de 50% de FDM. Embora, é importante frisar, que ela tenha mais de 18% de fibra na grande maioria das vezes. Só que eu trato ela com carboidrato, ela é um carboidrato rico em carboidratos não fibrosos, mas trato como um alimento concentrado justamente por conta disso. Então toda vez que a gente for trabalhar com a palma, a gente não pode substituir por alimentos volumosos, a gente tem que substituir por alimentos compatíveis. Na sua opinião, qual seria o grande lance relacionado a isso? É esse um dos gargalos que a gente vê hoje na implementação de palma, porque
quase que diariamente eu escuto isso. Ah, mas qual que é melhor, cana ou palma? Silagem ou palma? E isso são comparações não válidas, né? Não é uma questão de melhor. Não tem como você comparar alimentos tão diferentes, né? Então, é mais um motivo que eu vejo a palma como uma grande tecnologia, que ela não vai substituir a cana, não vai substituir o capim-açúcar, ela não vai substituir a pastagem, nem a silagem, mas ela vai complementar esses alimentos, dando mais desempenho para o animal, dando uma vantagem estratégica para aquela fazenda que vai depender menos de comprar milho. Então, assim, é difícil a gente às vezes comparar os alimentos, porque eles são diferentes. Diferentes. Então, por serem diferentes, a gente tem que entender de composição nutricional do meu rebanho. Então, como é que eu vou balancear aquela dieta dentro da minha fazenda? E para isso, o produtor, e especialmente o técnico que atende as fazendas, ele tem que ter um conhecimento um pouco mais aprofundado de composição de alimentos, de balanceamento de dieta, para conseguir adequar aquilo à realidade de cada fazenda. Lembrando que a gente está falando de fazendas do mais diversos perfis, né? Tem de corte, de leite, de cria, de recria, um leite mais intensivo, um leite mais extensivo. Então isso aí tem que ser uma conta individualizada, né? Uma análise individualizada para cada fazenda. Quando eu simplifico muito a coisa, né? E a gente vê que muitas vezes as tecnologias elas são vendidas de forma muito simplificada, até para você conseguir atingir o produtor, simplifica. Ah, não, o capim-açúcar vai produzir 300 toneladas, é só você plantar assim e vai colher, e parece que a coisa é muito simples, né? E eu, como técnico, eu evito muito fazer essa simplificação, né? Então, por isso que eu falo de palma, é igual você tocar uma roça de café, uma roça de soja, o nível tecnológico é alto, você vai ter que investir em adubação, em planejamento, em manejo de fornecimento, que ainda depois a gente pode até aprofundar um pouco mais nisso, mas ainda é um dificultador da palma, esse operacional dentro da fazenda. Então, como que eu vou encaixar esse operacional dentro da minha logística, da minha fazenda? Então, isso tudo tem que ser muito bem embasado para eu fazer esse fornecimento. Então, um dos pulos do gato, talvez eu acho que a principal vantagem da palma para mim é ela ser um alimento concentrado, ela ter baixa fibra, né? Igual você falou que muita palma ainda passa de 18%, mas não são todas, né? A gente mesmo tem análise aí de palma dando 10, 11% de fibra bruta, né? Então é um alimento de baixíssima fibra, tanto que se você usar um fornecimento muito alto dentro da dieta, você começa até a ter problema com esses animais, aí você vai ter que arrumar outra fonte de fibra. Na minha realidade interna, dentro da minha fazenda, eu uso basicamente uma quantidade média para baixa de palma na suplementação e pastagem. Então é uma suplementação de manutenção e produção mediana na seca, para eu conseguir estrategicamente manter meu rebanho e principalmente também para eu conseguir comprar animais na seca, né? Então essa que é meu uso. É o uso para todo mundo? É o uso para toda fazenda? Obviamente que não. Então a gente entender cada alimento um pouco mais profundamente para poder usar isso dentro da minha realidade. Então aí eu vejo que dentro do Vale de a gente tem muita fazenda que tem condição de usar palma, tanto em atividades de pecuária de leite, para diminuir a dependência desse produtor pela compra de milho, mas também pecuária de corte, aí a gente simplificando esse operacional de fornecimento, usando às vezes até palma inteira para os animais, para a gente conseguir ter uma segurança maior na seca. E a gente pode chegar inclusive num nível tecnológico mais alto, em confinamento, em dietas mais densas, onde eu vou entrar com uma quantidade maior de palma, substituindo grande parte do concentrado, que é o que traz o maior custo de produção, né? Então eu consigo pensar nela em vários usos, né? Mas sempre lembrando do gato que ela é concentrada. Se eu começo a comparar ela com cana, com capim-açúcar, aí vai ficar uma comparação não válida, né? Porque a questão de custos, de operacional, são muito diferentes, né? Então a gente tem que entender esses detalhes, né? Uma das vantagens que eu vejo nessa palma para o operacional, ela tem colheita manual, essa colheita muitas vezes é complexa dentro de uma fazenda um pouco maior,
mas eu consigo usar ela picada inteira, né, sem usar máquina, coxo, jogando no chão mesmo, ou eu posso processar e fornecer no coxo. Então, tem saída para a gente usar ela de forma mais eficiente, sabe? Mas tem que aprofundar um pouco. Tem dois pontos que você tocou aí que eu acho de bastante relevância. Inclusive, eu acho que eu nem cheguei a discutir isso com ninguém. E eu tenho uma satisfação comentar isso com você, para mim saber sua opinião também. Uma coisa que eu tenho observado é que a composição bromatológica da palma, que a gente tem trabalhado hoje, ela tem alterado. Você até falou da questão da fibra e tal. Fatores que eu tenho percebido que tem mudado muito são o teor de matéria seca, o teor de fibra e proteína. Proteína muito. A gente já teve dificuldade de publicar artigos científicos porque a proteína nossa deu muito superior à média. Então, assim, como é uma cultura nova, relativamente nova, a gente pode pensar que o cultivo intensivo de palma, ele começou mesmo aí na década de 90, anos 2000, então a gente está falando de uma cultura que é pesquisada a fundo mesmo há 20, 30 anos. Né? Comparar com milho e soja, que é largamente pesquisada há centenas de anos, né? Então a gente ainda tem algumas coisas que a gente precisa responder. O manejo, plantio, adubação, colheita, isso a gente até domina já bem. Mas alguns detalhes de variedade, de nível nutricional, a gente ainda fica assim. Mas mesmo a gente considerando valores médios nas dietas, a gente consegue ainda viabilizar a atividade. Só que a gente percebe que uma palma bem cuidada, ela tem muito a entregar para a gente ainda. Então a gente tem análise bromatológica de palma dando 12% de proteína. Você vai na literatura, eles falam em 2, 3, 4%. Eu acho que uma palma, mesmo uma palma de 4, 5% de proteína, ela se viabiliza economicamente. Mas a gente percebe que eu cuidando bem dela, cortando ela mais jovem, né? Historicamente a palma, ela, especialmente no Nordeste, ela tinha um histórico de ser cortada a cada 3, 4, 5 anos ali, naquele ano que secava muito ele cortava, o ano que não secava não cortava. Hoje que a gente corta ela ou anualmente ou bianualmente, uma palma limpa, bem cuidada, bem adubada, você vê que até no visual ela entrega muito mais, né? Então a gente tem a tendência de também subvalorizar o nível nutricional dela, mas que é muito comum palmas acima de 6% de proteína e com mais de 40, quase 50 de carboidrato não estrutural, isso já é bem comum, sabe? Então a gente consegue usar ela com alta capacidade nutricional. Outro ponto que você falou um pouco atrás, que eu acho que é importante a gente frisar, porque assim, a palma, ela provavelmente ela é compatível a substituir ingredientes concentrados, mas uma coisa tem que ficar clara para o pessoal, para todo mundo. O povo busca muito assim, regra. Isso. Eu tirar a palma, gente, é tanta variável, né? Primeiro, não é a quantidade de energia que o milho entrega é diferente da quantidade que a palma. Não é exatamente, por mais que a palma seja um ingrediente concentrado energético. Mas o perfil de carboidrato muda, pectina na palma, né? Então isso é coisa que a gente, até o termo substituição, a gente tem que tratar ele com muito cuidado, que é claro que na pesquisa é muito importante a gente usar essa substituição para comparar, avaliar se aquele alimento realmente consegue entregar desempenho aos animais, isso é importante. Mas na prática do dia a dia de uma fazenda, você não trabalha com o conceito de substituir, você trabalha com o conceito de fechar uma dieta. Quais os alimentos que eu tenho na mão e quanto que eu vou pôr de cada um para fazer aquela dieta mais economicamente viável possível. Com certeza. Então, quando eu penso em usar a palma na minha fazenda, é claro que eu diminuo a quantidade de milho que eu compraria. Na verdade, eu dificilmente compro milho na minha fazenda, mas o que eu penso é como que eu vou viabilizar economicamente ali. Então, quanto de palma que eu tenho condição de fornecer para aqueles animais, que desempenho que ele vai me dar. Eu fazendo isso, automaticamente eu estou tirando a compra de fubá da minha fazenda. Mas eu não faço essa conta de, e se eu comprar milho, e se eu plantar palma.
Isso tem que ser feito lá no planejamento, né? Depois que você já está usando, essa substituição não entra muito no conceito. Então, o que eu faço hoje é usar palma. Pode ser que algum ano eu use milho? Tem. Um ano que minha palma está produzindo um pouco menos, ou com a quantidade de animais que eu tenho um pouco maior, eu vou comprar um pouco mais de milho. Então, é uma coisa muito do dia a dia. Então, essa maldade, esse nível técnico, estratégico de fazenda que o produtor tem que entender mais profundamente. Agora, por que a palma, então, ela entraria nisso muito bem? Porque 90% das fazendas nossas aqui não tem condição de plantar milho. Perfeito. Mas eu tenho condição de plantar palma. Então não é nem mais uma questão de substituição, é uma questão de viabilidade. Eu consigo plantar milho? Não. Então por que eu estou falando que milho é melhor do que palma? Se eu não tenho nem essa oportunidade de plantar milho sequeiro na nossa região, eu posso falar que 100% da nossa região não planta milho sequeiro. Não planta, não tem como. Então a gente não tem condição de plantar milho sequeiro, mas eu tenho condição de plantar palma sequeira. E se eu penso também até em questão econômica, que eu vou montar um hectare de irrigação, que vai ficar aí no mínimo 20, 30 mil reais por hectare para implementar uma irrigação, que eu vou precisar preocupar com água, com energia, com cálculo de lâmina da água, pensar também no nível tecnológico lá em cima, para plantar um milho, esses 30 mil reais aí eu planto 2 hectares de palma sequeira. E ainda tem um detalhe aí, Luiz, porque o camarada, você pode até discordar, se você achar que convém, o camarada que ele está ali com o sistema de irrigação montado, que ele se propõe a plantar milho, ele não vai deixar secar para colher o grão, ele colhe, faz silagem e planta a roça para fazer silagem de novo. Então a gente ainda volta àquela comparação de volumoso e concentrado. Entendeu? E ainda eu crio um outro ponto, né? Quase todas as fazendas nossas que têm irrigação, elas têm condição de ter ali 5% da área, 10% da área, às vezes nem isso, da área que não tem água, não tem topografia para aumentar muito a irrigação. Então beleza, você tem uma irrigação ali de 4, 5 hectares, você vai fazer uma silagem de milho, pô, e no resto? Você não tem condição de ter mais 3, 4, 5, 10 hectares de palma intensiva, que você vai juntar com essa silagem, e aí nisso você pensando numa silagem de milho, com a suplementação de palma, e aí você vai fechar com ureia, outra fonte de proteína, soja, etc. Você vai fechar aí a gente começa a pensar numa dieta para um animal já de produção maior, né? Então pensa uma silagem de milho, com palma, soja e ureia. Lógico que aí vai calcular, pode ir um pouquinho para lá, vai depender dos animais e tudo, mas a gente já está falando uma dieta bem densa nutricionalmente, que eu consigo trabalhar com níveis produtivos maiores. Coisa que estrategicamente aqui na região, se não for com a palma, você vai ter que depender do mercado, de ir lá e comprar fubá de milho, comprar ração pronta. Então acho que a gente consegue criar aí uma estrutura. O que eu bato muito na tecla ainda é esse entendimento do produtor para o nível tecnológico das coisas, né? A gente elevar o nível de gestão, que eu acho que é até mais importante do que a gente falar de palma ainda hoje, eu até tenho migrado muito minhas palestras, eu uso a palma como exemplo para a gente trabalhar o nível de gestão do produtor. Porque o que é gestão na prática, né? A gente vê muito se falar, a fazenda tem que ser gerenciada como empresa, muita gente fala isso, até muito produtor fala isso, mas na hora que você vai para dentro da fazenda, no dia a dia, é impressionante o tanto de fazenda que não faz gestão. Eu te falo que é coisa assim, de 90% das fazendas não fazem gestão. E não é o Vale do Jequitinhonha, é o Brasil. Então assim, você ainda fala assim, mas o cara lá do Triângulo, do Mato Grosso, ele tem um nível tecnológico alto, ele planta soja, milho. Vai lá nesse pecuarista, nesse produtor de grão. Muitos não têm gestão profissional. Eles têm nível tecnológico alto, e uma coisa não necessariamente é irmã da outra, né? É colada na outra. Então a gente vai em muita fazenda que tem lá alta genética, animais de alto valor genético, tem uma irrigação, tem adubação de pastagem, tem piquete, mas você chega para o cara e fala assim, tá, cadê seu plano de contas? Cadê seu fluxo de caixa? Ainda é muito pouco usado, porque
a gestão, a gente falando grosseiramente, é chato para a gente que é produtor. Para a gente que é produtor, a gente ainda tem dificuldade de sentar num computador e fazer conta. Sentar na frente do computador com um técnico, trazer uma pessoa de fora e conversar tecnicamente de qual vai ser a estratégia daquela fazenda para daqui a 10 anos. A gente ainda vai muito naquela tomada de decisão do impulso. Então a gente vê muito gestão, se fala de gestão, até em palestra a gente vê as pessoas falam de gestão, mas na hora que você vai para o conteúdo da palestra, para o conteúdo da conversa, ele está lá comparando se Mombaço ou Miyagi é melhor, se Nelore ou Buzerai é melhor. Isso não é gestão. Né? Gestão é o cara ter um plano de contas, ele tem uma estratégia de longo prazo, ele tem uma estrutura de rebanho planejada, ter índices zootécnicos bem calculados, e isso a gente vê que ainda é uma coisa que ainda é muito pouco usada. E com isso fica difícil da gente implementar, por exemplo, o uso da palma, porque eu preciso de mais detalhes nessas contas para eu conseguir entender como que aquilo ali vai entrar dentro da minha fazenda. Então esse que é o grande gargalo hoje dentro das fazendas, porque capim bom a gente já tem, gado bom então, hoje qualquer leilão virtual que você entra aí, inclusive nós lá do Sistema Faim temos um programa de apoio para esse produtor que quer comprar um animal de melhor nível genético, para ajudar ele na compra, a gente vai auxiliá-lo nos leilões para ele poder adquirir um animal bom. Então assim, esse caminho, vamos dizer, entre aspas, ele é mais fácil. Igual eu falei, eu planto palma tem 8 anos. E mesmo assim hoje a gente ainda aprende. Então se eu não tivesse lá atrás consolidado que meu sistema de produção ia usar palma, que eu ia persistir naquilo, que aquilo ali ia ter um prazo de desenvolvimento, eu já ia ter arrancado palma e fica essas fazendas que a gente vê muito. O cara tem o capiaçu, ele tira, planta cana, ele tira, planta silagem de milho, e fica. Aí uma hora ele tem vaca, aí agora bezerro está barato, ele mata as vacas para pôr bezerro, aí daqui uns anos o bezerro fica caro, ele começa a comprar umas bezerras para fazer cria, e vai para o leite, agora leite melhorou, aí ele compra a vaca de leite, aí leite piora, ele sai do leite. Então assim, numa realidade dessa, não vai ser palma, não vai ser silagem de milho, não vai ser nada que vai solucionar. Ele vai continuar pulando de tecnologia em tecnologia. Hoje a palma, eu percebo que ela passou por uma moda grande há alguns anos. Hoje essa moda já vai passando, porque quem plantou viu que a coisa não era tão simples. Então, agora daqui a pouco vai aparecer uma outra tecnologia de moda e a gente vai continuar assim. E eu, como técnico, eu escolhi um caminho de não falar de palma como se fosse uma solução, mas sim como uma ferramenta. Então, inclusive, eu gostaria de dar os parabéns para você por isso. É uma ferramenta, as estratégias são ferramentas. A gente tem que deixar bem claro isso, porque muitas vezes o camarada acha que a gente está, por muitos anos também. Tem duas coisas, Luiz, que eu vejo assim que deixaram os pecuaristas meio que assustados. Primeiro é o quê? Sempre a solução milagrosa. Outra coisa, a assistência técnica para mim é a solução. Mas há um tempo atrás, a assistência técnica foi queimada. Por que foi queimada? Vou falar da gente, né? As instituições públicas de ensino treinavam os seus profissionais, ensinavam tudo muito bem, certinho, de forma adequada, só que para máxima produção, não para máxima lucratividade. Aí a gente chegava lá, empregava a tecnologia, recomendava a tecnologia, aumentava a produção, só que lucro, nada. Aí gerou uma frustração, né, por parte dos pecuaristas e queimou a tecnologia, a assistência técnica. E assim, voltando de novo, né, parabéns para o Sistema Faem, Senar, que tem a equipe do ATG, que tem desenvolvido um papel fundamental aqui em nossa região e tem quebrado paradigmas com relação a isso. Você falou uma coisa que eu tenho falado muito ultimamente, que é a questão da assistência técnica, né? Até eu falo isso nas sensibilizações, quando a gente vai abrir grupos de assistência técnica gerencial pelo Senar, a gente faz uma reunião, explica como que funciona o programa, e eu sempre falo isso. A assistência técnica não é uma ferramenta. Se você não souber usar aquela ferramenta, não vai resolver nada.
Inclusive, na minha fazenda, mesmo sendo veterinário, sendo formado, a gente pensa que a gente vai dar assistência para nós mesmos, e não vai. Tanto que eu tenho assistência técnica dentro da minha fazenda para dar senso crítico, para tirar um pouco a questão emocional e sentimental da tomada de decisão. Então, o primeiro passo, até antes da gente pensar em palma, é a assistência técnica. Assistência técnica. Porque eu falo assim muito claramente, porque o grande medo nosso não é o cara não plantar palma. Ele não plantar palma, beleza. O problema é ele plantar de qualquer jeito, aí aquilo o mato toma conta, ela produz pouco, ele não consegue encaixar um operacional de fornecimento, então ele não consegue colher de forma eficiente, não consegue transportar de forma eficiente, não consegue fornecer no coxo de forma eficiente, os animais, a dieta não é bem balanceada, ele não consegue ter bom desempenho desses animais, e aí ele acaba passando a grade em cima e falando que a tecnologia é ruim. Então eu prefiro que a palma cresça de forma mais lenta, mas de forma consolidada. Então eu mesmo vendo mudas de palma, e hoje eu sou um vendedor muito ruim de muda de palma, porque às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim: ah, eu quero comprar 30 mil mudas de palma. Para mim seria bom vender 30 mil mudas de palma, mas eu falo assim: não compra não. Faz o seguinte, eu compro uma caminhonete em estrada que vai umas 1.500, 2.000 mudas e planta só essas 1.500, 2.000 mudas. Você vai aprender a cuidar, a sua consultoria vai te ensinar. Se não tem consultoria, arruma, entra para o ATG, contrata um técnico para você ter uma assessoria nesse plantio. Eu vou te ajudar também para ano que vem, quando você tiver um palmal já bem desenvolvido, como a palma ela rende muito muda, aí no outro ano você planta. Porque você vai comprar 30 mil mudas, tem frete, tem um custo, você vai entrar com plantio, mão de obra de plantio maior, e aí você vai estar plantando um negócio que você ainda não domina. E aí você vai achando você queimar a tecnologia muito maior. Eu falei que eu planto há 8 anos, eu comecei com 0,2 hectares. Hoje a gente tem 5, a gente tem que intensificar os 5 para depois crescer para mais hectares. Mas então assim, é um processo, né? Então esse processo tem que ser entendido, né? E por isso que a gente tem uma pessoa de fora, uma assistência técnica, uma consultoria falando, é muito importante, né? Hoje a internet ela traz muitas vantagens, inclusive a gente está aqui conversando, né? Uma informação que está chegando para todo mundo, é uma oportunidade que a gente também tem de conversar, mas a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque num vídeo de Reels, né, que você vê em 30 segundos, não vai resolver o problema da sua fazenda. Não resolve, não. Né? Então a gente tem que ter a curiosidade, ver as informações chegando, mas para a gente transformar a informação em dados e depois em tomada de decisão, isso tem que ser muito bem pensado, tem que ser feito de forma cautelosa, e por isso que a gente está aí falando disso assim com muita tranquilidade, porque seria muito fácil eu chegar aqui, gente, planta palma, é resistente à seca, produz 300, 400 toneladas de matéria natural por hectare, que vai dar 30, 40 toneladas de um alimento que é quase um fubá de milho por hectare. Então assim, pensa o tanto de vantagem que eu falo aqui, que vende muito bem a palma. Só que para isso eu tenho que falar, ó, você vai ter que controlar mato. A mato competição, né, as invasoras afetam muito o desenvolvimento da palma, ela produz muito menos. Então eu tendo esse entendimento, vai facilitar lá na frente, eu fazer o controle do mato da forma adequada, eu depois ter uma adubação. A palma não é para terra ruim, isso foi muito vendido, que é para terra seca não é sinônimo de terra ruim. Então a gente tem que adubar, tem que fazer uma análise de solo, tem que fazer um planejamento bem feito para a gente ter boa produtividade dessa palma, porque senão a gente vai continuar queimando produtividade, e especialmente dentro do semiárido, onde historicamente as tecnologias chegaram mais tarde, né? O Brasil desenvolveu o cerrado com soja e milho, né? Alisson Paulinelli, para mim, foi o maior brasileiro que já existiu, fez um trabalho, e agora a gente tem que fazer um trabalho desse também, só que para dentro do semiárido, né? As tecnologias não são as mesmas. Então a gente ficar
ainda reclamando de chuva e achando que a minha tecnologia vai ser a mesma do triângulo e indo visitar o triângulo lá e querer trazer aquele pacote tecnológico para cá, não vai funcionar. O nosso desafio dentro do semiárido ele talvez é um pouco maior, por isso que as nossas tecnologias são próprias. A gente tem que olhar mais para dentro e menos para fora. Mais para dentro, isso aí. Então eu vejo que aqui hoje, aqui em Salinas mesmo, a gente tem muita pesquisa rodando para a nossa realidade, é isso que é importante. Ô Luiz, assim, só para deixar claro para todo mundo que está acompanhando a gente, assim, palma forrageira ela é fonte de quê para os animais, principalmente os animais ruminantes? Ela vai ser basicamente uma fonte de energia de baixo custo, e lembrando que baixo custo não é baixa despesa, então não é que eu vou gastar pouco no plantio, mas como ela produz muito de forma eficiente, o custo do quilo da energia vai ficar barato. Então aí a gente volta naquele assunto. Você está vendo que você tem que ter um entendimento de gestão um pouco mais profundo para entender isso? Então eu tendo esse entendimento mais profundo que ela vai produzir uma energia mais barata, eu vou conseguir entregar desempenho para os animais, lembrando que o nutriente que a gente mais precisa dentro de uma dieta de um animal, e isso serve até para nós humanos, é energia. Energia. Então assim, a proteína eu vou levar via a própria palma, que ela vai ter, na pior das hipóteses, 4, 5%, mas numa dieta de uma vaca ela fica em torno, pior das hipóteses, 12, 13% de proteína, uma dieta total de uma vaca, né? Então eu já estou levando ali 5, 6% na palma. Eu tenho a soja, eu tenho a ureia, que apesar do custo por quilo, né, a despesa por quilo ser alta, como a quantidade que eu uso na dieta é pequena, isso impacta pouco no meu caixa. Mas em compensação eu vou estar diminuindo a necessidade de eu trazer uma energia de fora da fazenda, né, comprando um fubá de milho, um farelo de sorgo, e vou estar aumentando a eficiência daquele volumoso, né, que é a principal fonte de energia em grande parte das fazendas baseada em pastejo, né. Eu vou estar levando um carboidrato de melhor absorção, né, então eu consigo ganhar eficiência nisso daí, né. Eu tenho observado isso, o pessoal tem errado muito, principalmente alguns nutricionistas, que eles na hora de formular a ração, muitas vezes só consideram energia, proteína, faz uma mineralização separada ali de acordo com o fabricante, e quando o assunto é palma, não funciona, o pessoal toma taca mesmo, porque, principalmente por questão de não formular ou balancear para FDN, e eu também tenho observado que quando a gente trabalha com palma forrageira, é importante também, além de balancear para FDN, considerar a FDN fisicamente efetiva. E dentro ainda assim, dentro de uma nuance, que o pessoal não tem nem na literatura, mas a meu ver, né, é importante deixar registrado, deve ser considerado que é a qualidade daquela fibra efetiva. Qualidade. E assim, para deixar mais claro, na situação da palma, um excesso de qualidade de fibra é ruim. Porque eu baixo muito a efetividade. É baixa a efetividade, o animal mastiga menos, tem muito, e aquilo ali tem queda de pH abdominal, aumenta a chance de diarreia, uma disfunção. E aqui lembrando, né, no ano passado, a gente está quase fazendo um ano, que a gente trouxe aqui o professor Marcos Neves, e ele questionou a gente quanto ao perfil de carboidratos da palma. Você lembra? Lembro. Inclusive, assim, um questionamento muito válido, né, o Marcos Neves lá de Lavras. E aí a gente foi atrás e conseguiu. Você está lembrando aí de cabeça Lembro, o carboidrato mais abundante? É pectino, não era? Não lembro. A pectina está em segundo lugar. E assim é estranho isso. Eu estava observando porque estou falando isso. Outro dia até te mandei mensagem, você lembra que eu estava na aula do pessoal do mestrado? Pedindo análise, né? Sim, sim. Um trem muito importante que a palma, o principal carboidrato da palma é o amido, cara. A pectina é o segundo. É o segundo. E como ela tem ali seus 15%, né, de pectina... E assim, deixando bem claro que eu não sou nutricionista de monogástrico, minha pegada é ruminante.
Mas isso explica muita coisa. Você lembra que eu falei assim, ó, palma não é para galinha, palma não é vapor. Mas na prática, o fato dela ter bastante amido, ela serve de fonte de energia. Porque na prática, para a suinocultura caipira de baixo nível tecnológico, eles usam muito a palma e funciona. E a gente ficava nessa dúvida, como é que está funcionando se o monogástrico não vai absorver bem essa pectina? Como é que isso vai funcionar? E todo mundo que usa fala, não, os animais estão ganhando peso. E essa é a explicação. Você conseguiu visualizar? Você até gostaria de fazer um agradecimento aqui ao professor Marcos Neto lá de Lavras, por ele ter gerado essa dúvida, a gente correndo atrás e elucidar muita coisa pra gente. E essa experiência do ano passado volta àquele assunto que eu estava falando, né? Da gente olhar para dentro do nosso semiárido. Porque quando a gente conversa com os nutricionistas e gente de alto padrão e vai falar de palma, a gente ainda percebe ou um preconceito ou um baixo conhecimento ali daquele alimento, que ele fala, nunca trabalhei com aquilo é do Nordeste, é quase uma curiosidade para ele, não é uma coisa do dia a dia, e a tendência nossa de quando tem uma coisa muito distante, é não dar muito valor para aquilo, né? Então a gente vê muito até na internet alguns nutricionistas bem reconhecidos e de alto padrão que falam da palma como uma coisa marginal, né? Mas aí a gente volta e vê, na prática funciona, a gente está usando, a gente está ganhando dinheiro com a palma, se é esse o termo, né? A gente está ganhando dinheiro com palma, né? Então é isso que importa, a gente está dentro do semiárido, dentro da nossa realidade, dentro do nosso preço de terra, dentro da nossa disponibilidade de mão de obra, sem comparar com ninguém, né? Falando a gente está ganhando dinheiro com palma. Sim, eu acho que a gente está cumprindo a nossa missão de propagar algo que ajude na sustentabilidade do homem no campo. Lembrando, sustentabilidade não é salvar não, sustentabilidade é dar condições de vida digna para o homem do campo. É fazer o filho dele querer ficar lá. Justamente. Não ele simplesmente sobreviver porque ele não tem outra opção. Né? Eu sempre que eu trabalho, sempre que eu ministro minhas aulas, eu não trabalho no objetivo de salvar. Salvação não. Se está precisando salvar, tem que tirar ele de lá. Então, assim, mas o objetivo nosso, o objetivo aqui dos meus orientados, é estar trabalhando nessa linha aí de pensamento. Inclusive, fala um pouco sobre o seu projeto de mestrado. Então, o nosso projeto de mestrado, né, o nosso, né, que a gente fez junto. Lembrando, o Luiz foi meu orientado, né? Inclusive, um dos melhores orientados que eu já tive. Abrir assim um parênteses, né? Eu tenho tido muita sorte com relação a orientados. Mas, assim, foi um projeto até simples, e eu acho que esse que é um ponto importante também, que a gente tem visto, às vezes, muita tese, muito experimento, que tenta descobrir lá um negócio lá na enzima, um detalhe, e a gente ainda está, igual a gente está falando, a gente ainda está tentando convencer esse produtor a ter gestão, a ter assistência técnica, né? Então vamos pesquisar coisas mais de base, coisas mais aplicadas, e aí a gente fez um experimento com ovinos, né? Pequenos ruminantes, até pela facilidade operacional de tocar o projeto, né? Os volumes de insumos são menores, e a gente basicamente fez uma substituição, né, de milho, fubá de milho em farelo de palma, né? Então a gente secou essa palma e forneceu para os animais, né? O operacional dessa secagem, depois Romário até fez uma outra pesquisa, então isso que é o interessante da pesquisa, é ir construindo, né? Cada um vem colocando um tijolinho ali para construir isso. Então, assim, de forma prática, a gente ainda não tem em escala o uso do farelo, mas para pesquisa isso é importante, porque a gente só vai chegar lá se a gente pesquisar, né? Então a gente secou essa palma, né? É um processo até trabalhoso, então fatiar essa palma, colocar ao sol, secar essa palma, processar ela, e ela fica um farelo branquinho, parece até um fubá de milho mesmo, né? E aí a gente fornecia esse alimento substituindo o fubá de milho. A literatura já tinha alguns poucos projetos nesse sentido.
Só que todos eles tinham um problema grave, né, de metodologia, que eles substituíam quilo por quilo. Né? Então pegava 1 quilo de fubá, tirava da dieta, botava 1 quilo de matéria seca de palma e fazia a dieta. Só que, como a gente falou, os alimentos não podem ser tão comparáveis assim. Então, o que a gente fez aqui, que o Toninho calculou muito bem isso na época, a gente tirou 1 quilo de o fubá, colocou a palma, mas rebalanceou os outros ingredientes para a dieta ficar com a mesma quantidade de proteína, a mesma quantidade de energia. Né? E aí, com isso, a gente pôde comparar o resultado. Foram dietas de média densidade, eu posso falar isso, né? Com ganhos de peso intermediários, mas os animais apresentaram um ganho de peso compatível. Né? Então, é o que a gente já esperava. Eu tendo uma dieta balanceada com palma ou com milho, os animais vão ganhar peso. A vantagem da palma é que eu deixei de comprar um fubá de milho que provavelmente foi produzido em Barreiras, ou em Uberlândia, ou em Unai, e eu usei uma palma que foi produzida aqui dentro do semiárido, foi até aqui dentro de Salinas, uma parte eu trouxe lá de Rubim, então a gente produziu o alimento desses animais dentro da região, né? Então isso dá um ganho estratégico muito grande. Né? Então a gente conseguiu mostrar que a palma tem potencial para dietas em confinamento. É só abrir um parênteses aqui, que eu acho que é muito importante. Eu já fui bastante criticado, eu fui num evento em Natal ano passado, Zootech, e às vezes o pessoal fala assim, mas você seca a palma? Seco. Tem que secar? Não tem que secar não. Dá trabalho para secar? Dá muito trabalho para secar, mas por que você seca? Porque a gente está pensando na operacionalidade do sistema, na facilidade de já deixar tudo pronto, naquela questão de não cortar o dia inteiro, mas principalmente a gente enxerga o potencial dessa cultura na comercialização. Vamos pensar aqui, uma carreta de palma in natura, se fosse farelo, eu mandava 10 carretas. Então, a assim, eficiência do negócio aumenta. O custo meu de produção aumenta, porque eu tenho que secar, mas se eu pensar na comercialização, eu vou ganhar demais no frete. Ah, professor, mas o pequeno... Não, para o pequeno não precisa. E a gente vê essa crítica também, principalmente pesquisador do Nordeste, né? Que ele fala assim, mas você vai jogar água fora? A gente entende, né, que em algumas situações, que o semiárido ele é gigante, né? A gente falou, 200 milhões de hectares. Então, se eu pensar o semiárido, a gente também está falando de áreas um pouco distintas. A gente tem área dentro do semiárido que a água da palma é um nutriente importante, porque tem pouca água. Muito importante. Mas em algumas áreas do semiárido, e eu incluo a nossa região aqui, esse fornecimento de água para os animais não é tão grave. Então eu posso pensar em outra estratégia. E quando a gente fala em pesquisa, isso a gente pode dar exemplo de qualquer coisa, um celular. Os primeiros celulares que apareceram eram do tamanho desse copo aqui, pesavam 1,5 kg. E alguém poderia falar, mas quem vai ficar carregando esse trombone e tudo? Mas se não tivesse esse celular lá atrás, hoje a gente não teria um celular, não teria um iPhone. Então, quando a gente fala que a gente está pesquisando farelo de palma, exatamente, o nome é esse, é pesquisando. A gente está desenvolvendo a tecnologia. A gente agora já viu que usar ela na dieta funciona. Romário fez outra pesquisa agora mostrando tempo de secagem, quantidade de palma que eu ponho no terreiro para secar, processo de secagem. Isso vai chegar numa hora que vai ser bem desenvolvido. Na hora que eu tiver isso, eu vou conseguir fazer conta de viabilidade dessa secagem. Porque do mesmo jeito que você vai no Triângulo, tem investimento milionário lá no armazém de grão, então a gente, é essa cultura de semiárido que eu trabalho muito, né? Ah, mas vai investir milhões nisso? O cara lá no Triângulo, ele investiu lá num silo de grão milhões. Por que eu não posso, depois daqui uns anos, a pesquisa me respaldando, eu investir milhões num secador de palma? Por que não? E assim, tudo é uma ferramenta. É uma ferramenta. Precisa secar? Não. Mas se eu pensar em comercializar, por exemplo, essa semana tem uns dias já, o pecuarista lá de Itapetinga mandou mensagem: professor, tô sabendo que você está trabalhando para de palma. Tem para vender? É isso aí. Tem para vender? O camarada, ele vai querer comprar palma in natura? Não vai querer, não tem como estocar, não tem como estocar.
para transportar outra O frete vai ser 10 vezes mais caro. A perda vai ser alta, não justifica. Então, assim, é uma ferramenta, é pensar fora da caixa, muitas vezes. E assim, a gente trabalhou, como você disse, no trabalho seu, você e o Robespierre, com farelo de palmo provinos, Romário está fazendo a questão da metodologia de secagem, o Luiz Carlos e o Arley em vaca de leite, o Alisson e o Ricardo com gado de corte confinado. Todos nós tivemos excelentes resultados, tudo com farelo. Agora, o próximo passo, o que é? A gente vai fazer pellet disso. Então, assim, a gente entendeu que a gente precisa secar, mas também entendeu que dá muito trabalho para secar. Se a gente conseguir desenvolver uma tecnologia para pelletizar esse material, vai melhorar muito a logística. Então, a gente está melhorando de acordo com a resposta. Não adianta a gente também começar ali. Nós precisamos saber se tem resposta, melhorando, fazendo trabalho. E até se chegar lá na frente a gente falar assim, não vai dar certo, já pagou a pesquisa, né? Ela já está paga. Ela já funciona. A gente livra, muita gente quebra a cara. E até a gente chegar nesse ponto, a gente respondeu muita coisa boa. O uso, por exemplo, dela nas dietas, isso está garantido, igual eu falei. Ainda tem muita coisa para a gente pesquisar na palma? Tem. A própria secagem, se a gente consegue desenvolver uma metodologia de secagem economicamente viável, a gente vai trazer várias áreas subutilizadas para a agricultura. Não é mais. E a gente lembrando que a palma pode ser usada na alimentação humana. Também. Né? E a gente usa na alimentação humana. Então, se eu trago um processo eficiente, eu viabilizo grandes áreas. Mas antes disso, para o produtor comum, ela in natura também já tem viabilidade. Então, até o grande pulo do gato da pesquisa é isso. A própria, se você for pegar soja, por exemplo, que é o exemplo que eu estou dando aqui de produto de alta tecnologia, não é porque ela já está num nível altíssimo que eles não pesquisam mais. Pelo contrário, todo ano nasce, vem melhoramento, vem parte genética, vem manejo, vem adubação. Tem gente pesquisando coisa a vida toda. Então, a gente manter a pesquisa intensiva na palma é importante. A gente pesquisar especificamente a parte de secagem pode ser um grande pulo do gato nela no futuro, né? Com certeza. Inclusive, assim, quando a gente fala dessa secagem, fazer pele, a gente já está pensando num negócio pecuário escalado, de alta produção, um negócio intensivo. E é importante frisar que a agricultura tem empurrado a pecuária para cá. Para o semiárido, a pecuária vem para cá. Assim, Manelito Dantas, lá Joaquim, lá da Carnaúba, eles falam isso muito claramente, né? A pecuária, e eu concordo assim, 100%. Pecuária vai para o morro e para o semiárido. O morro ainda tem algumas limitações, né? Mas enfim, vai vir para o morro e para o semiárido. O Brasil é o único país do mundo que tem vaca branca parindo bezerro de corte. Né? Estados Unidos tem um pouco, a Austrália tem um pouco, mas no resto do mundo, tanto que até o consumo de carne bovina no resto do mundo, ele é, de certa forma, um pouco limitado. Né? Há poucos dias atrás eu vi uma entrevista com um coreano e perguntou para ele uma coisa que ele mais gostava no Brasil. Ele falou que é comer carne bovina todo dia. Então, assim, a gente ainda tem essa margem. E à medida que a agricultura for crescendo, a pecuária indiscutivelmente vai migrar para o semiárido. Né? E o semiárido brasileiro, ele é o melhor do mundo. Né? É o melhor do mundo. Ele é o que chove mais em comparação com os outros, eles têm alta fertilidade, topografia, apesar de a gente ter área de morro também dentro do semiárido, mas de forma geral, topografia é boa. Então, a gente tendo esse entendimento de semiárido, é o pulo do gato hoje, inclusive para trazer investimento. Porque hoje é uma das coisas que eu bato um pouco também na tecla, nessa divulgação que a gente faz de semiárido, é isso. O investidor está comprando terra cara lá no Triângulo, no Centro-Oeste de forma geral, sendo que aqui a gente tem oportunidade de investimento, né? Mas para ele vir, a gente tem que ter base técnica e tecnológica. Isso aí serve até para os nossos amigos técnicos entender que ele vir para o semiárido, entender de semiárido, é uma oportunidade também para ele poder vender o semiárido. Ah, com certeza. Uma coisa importante frisar,
é importante frisar muito, é o que? No Brasil nós temos as melhores terras e nós temos os melhores profissionais, tanto pecuaristas como consultores, técnicos, pesquisadores. A diversidade aqui no Brasil é gigante. Assim, o técnico daqui é melhor que qualquer lugar do mundo, cara. Ele convive com muita diversidade, não tem regra aqui não. Toda é um desafio. Inclusive trabalhar com pau não pode ter regra. Eu tenho amigos que já foram em muitas viagens técnicas, eu mesmo já fui em algumas, e até a FAENG fez várias viagens técnicas, e quando você chega nos Estados Unidos, na Austrália, na Nova Zelândia, uma coisa que todo mundo fala é isso: você vai numa fazenda e vai em 10, é mais ou menos a mesma coisa. É o mesmo tipo de gado, o mesmo sistema de produção, né? As fazendas têm mais ou menos o mesmo padrão, né? O manejo é mais ou menos o mesmo. Aqui no Brasil não tem isso. Não dá, né? Não assim, pode. Meu vizinho e eu, a realidade é totalmente diferente, né? Então, esse senso crítico, esse raciocínio é muito importante. Isso é uma coisa que eu às vezes sinto que o técnico do semiárido ele tem que ter muito claro para ele. Porque se ele for, na maioria das universidades, se ele conversar com a maioria dos técnicos, eles vão usar parâmetros que não se aplicam aqui. Então a gente vai parecer que a gente é muito ineficiente, né? Eu converso isso muito com o Luiz Carlos supervisor nosso, fez mestrado aqui com a gente também, e a gente fala muito isso. Eles põem padrões lá de produtividade por vaca, produtividade por animais, mas para uma realidade que a terra é 20 vezes mais cara. Então eu não posso usar aqueles parâmetros aqui. Então eu tenho investimentos diferentes, meu sistema de produção é diferente. Então o técnico que vai trabalhar no semiárido, ele tem que ter esse entendimento. Mas isso não é desculpa também para ter baixo índice produtivo. Não é desculpa, não é então, desculpa. Assim, por exemplo, alguns índices básicos, por exemplo, intervalo entre par, a gente tem a obrigação de ter um intervalo de parto até melhor. Porque minha pressão de carrapato é menor, minha pressão de berna é menor, de verminose é menor, então eu tenho mais possibilidades, se eu tiver uma boa nutrição, e pelos meus animais, tradicionalmente, não vou falar de forma geral, mas tradicionalmente ter menor produtividade, eu tenho que ter um intervalo de parto muito melhor. Então assim, não é desculpa para ter índice produtivo menor. O que eu estou falando é que a gente tem que tomar muito cuidado com comparações muito distintas, né? Eu não quero ter uma vaca holandesa de 40 litros aqui. Hoje não, pode ser que daqui a alguns anos, algum sistema de produção possa querer. No Nordeste a gente vê isso acontecer, mas assim, é aquilo, entender cada fazenda como uma, não criar essas barreiras, né, esses preconceitos, e poder trabalhar de forma individualizada nas fazendas. E isso é difícil. Esse raciocínio gerencial e técnico muito diverso que o técnico que quer trabalhar aqui no semiárido tem que ter. Por isso você falou muito bem. As dietas americanas de confinamento lá, tem meia dúzia de técnicos que calculam isso, tem uma equipe de apoio que dá apoio nisso daí, mas você vai num confinamento em outro, as dietas são praticamente idênticas, né? Aqui a gente tem um mix de produtos muito diferentes, né? Então, esse raciocínio sobre a propriedade, que eu acho que é o pulo do gato, principalmente para os técnicos, para o produtor, claro, mas para o técnico que vai acompanhar esse produtor principalmente. Show de bola, viu, Luiz? Bacana demais. Aqui, eu acho que se a gente for fundar um gosto, né, de conversar sobre palma, sobre pecuária, a gente vira à noite. E assim, já estamos caminhando para o final. Para ficar oportunidade para outra, né? Para ficar oportunidade para outra, para a gente ser específico, senão também o vídeo fica muito longo. Mas fala para a gente assim, as considerações. Antes eu ia pedir para você fazer as considerações, mas antes eu vou fazer uma pergunta aqui para você. Eu consigo utilizar a palma forrageira como principal fonte de ingrediente concentrado energético para animais de média produção, excluindo o milho? Com certeza. Lógico, vai ter volta, aquilo, tudo. Resposta do técnico, né? Depende, mas enfim, para não ficar sem resposta, animais de média produção,
por a palma ela ainda ter algumas características de volumoso, eu consigo usar uma quantidade grande até na dieta, na quantidade da matéria seca, da alimentação desses animais, complementar com a quantidade razoável de fibra que é produzida dentro da fazenda, seja silagem, capim, qualquer coisa, até bagaço de cana no Nordeste se usa muito. Inclusive tem uns pellets que a gente vai produzir e a gente vai utilizar. O bagaço, né? Então, aí com essa dieta, eu zero, é o que eu faço, eu zero milho e faço uma dieta mediana ali para animais de média produção, numa terra de valor menor, com eficiência reprodutiva alta, com eficiência econômica alta, eu consigo, que é o que importa, tá ganhando dinheiro com o pé no chão na atividade. Desde que tenha eficiência econômica, a gente pode estar utilizando complementar um caroço de algodão, um bagaço de cana, gordura para fechar energia. A diferença, né, nós sabemos que para o milho, para a palma tem um déficit energético, não dá para substituir um pelo outro por igual, mas se eu tiver eficiência econômica, por que não? Então assim, são fatores que os técnicos têm que conhecer para quando for viável economicamente trabalhar. Por muito tempo, assim, só um exemplo prático, milho está caro, né? Mas por muito tempo o pessoal estava fazendo dieta de alto grão, principalmente no Mato Grosso, porque estava barato demais o milho. As tecnologias, as ferramentas têm que ser conhecidas, têm que ser trabalhadas, principalmente os técnicos de ponta têm que estar por dentro, principalmente os técnicos que atuam aqui no Nordeste, e aqui no Norte de Minas é Nordeste, né? Nós estamos aqui na cidade de Salinas hoje, conversando com o Luiz Rodolfo, e faça as considerações sobre a palma. Não, beleza, é um prazer sempre a gente estar aqui, né? É importante a gente frisar essa grande característica do Brasil, mas especialmente do semiárido. O técnico, o produtor tem que saber raciocinar individualmente naquele dia, ter planejamento de longo prazo, mas entender que planejamento não é trilho, então ele vai ter que fazer um ajuste, mas sem essa mudança, né? Que a gente vê, igual a gente teve mudança agora do ciclo pecuário, a pecuária está realmente muito ruim, a gente descobriu que o preço da arroba no fundo do poço tinha um porão, então estava muito ruim, piorou, mas a gente ter clareza de entender onde que eu estou inserido dentro da pecuária, qual que é meu caminho de longo prazo e como que eu vou tocar aquela minha fazenda. Porque o que a gente vê na prática é desespero e muita ação emotiva. Eu lembro que na alta, 2019 ali, né, 2020, que bezerro estava batendo R$500, 600, até R$600 a arroba, uma euforia. Se você falasse num leilão que, eu acho que isso aí daqui a um tempo vai cair, só faltava apanhar, e uma euforia positiva, que agora era pecuária, Brasil é agro, e aquela euforia, e agora na baixa a gente vê uma euforia contrária. Acabou, né? A pecuária é isso, a política é aquilo, nunca mais vou voltar. E não, calma. Então eu tenho um planejamento bem estruturado na minha fazenda, entender meu sistema de produção, a gente falou muito disso, de quão complexo é eu consolidar um sistema de produção aqui dentro do Brasil, dentro do semiárido. Então, pare individualmente dentro da sua fazenda, conheça profundamente a propriedade que ou que é sua ou que você atende como técnico, visualize cenários, faça contas de longo prazo, defina um caminho para você seguir, visite muitas fazendas antes de definir isso, converse com muita gente antes de definir isso, e isso estando definido, inicie uma caminhada fazendo esses ajustes de planejamento. Concentrado caiu, o leite subiu, vamos apertar um pouco adiante dessas vacas, vamos fazer elas produzirem. Eu fiz isso hoje, essa semana a gente fez isso lá em casa. Ano passado o leite estava muito baixo, concentrado alto, vamos segurar isso sem prejudicar o intervalo entre parte das vacas. Então, ter esse raciocínio meio mais aprofundado. Esse que é o grande desafio da gente como técnico, como produtor dentro do Brasil, dentro do semiárido, ter esse entendimento um pouco mais profundo. Estamos aqui à disposição, né? Eu tenho certeza que o Tonico também está com a gente nessa luta. O nosso time hoje é muito grande,
A gente tem aí 60 técnicos dando assistência técnica dentro do Vale de Jequitinhonha, né? Nas mais diversas cadeias produtivas, não só na pecuária, no café, na olericultura, que são atividades também muito interessantes, né? Então, eu coloco aqui total disposição, tanto minha como pessoa física, né, Luiz Rodolfo, mas especialmente também o Sistema FAENC Senar à disposição de todo mundo. Não. Beleza? Beleza. Antes de finalizar e agradecer, gostaria de convidar, né, quem ficou aqui até agora assistindo o vídeo para curtir, compartilhar, se inscrever em nosso canal, que é um prazer. Isso aqui, esse bate-papo todo é para vocês. Luiz, gostaria de agradecer você, né? E Arthurzão. E Arthurzão que está ali na gerência, né, Arthur? Dá um oi aqui para nós, Arthur. Dá uma chega aqui, ó. Senta aqui, Arthur. É parte nossa aqui do Senta sistema. aqui, para a gente fazer o fechamento. Agradecer a todos vocês, né, principalmente o Sistema FAENC Senar, na pessoa do Luiz Rodolfo, que é nosso parceiro. Dia 5 tem dia de campo, dia de 7 a 11 tem semana de produção, de 2 a 4 tem simpósio. E assim, a galera tá junto, viu? Instituto Federal, Sistema FAENC Senar, nós estamos aí para contribuir, colaborar dentro do possível para a realidade aqui do norte de Minas, do semiárido brasileiro. Obrigado, viu? Grande abraço. Valeu. Foi bom, velho.